Pai, que ele venha apregoar a tua poderosa palavra. Usa esse jovem, Senhor, futuro advogado, Senhor, futuro juiz de direito. Eu sou teu filho, Senhor, mas primeiramente preletor da tua palavra. Abençoa ele poderosamente em nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amados, acho que já é visível. Quero externar a minha felicidade, minha gratidão a Deus antes de proceder com a ministração da palavra do Senhor. Porque hoje, pela misericórdia eterna, fidelidade de Deus sobre a minha vida, estou comemorando 20 anos de idade. É um verdadeiro presente que o Senhor Deus tem me dado de ministrar a sua palavra neste lugar. Quero ser grato ao pastor Ricardo por conceder a honra. Fico feliz de estar aqui novamente com os irmãos. Parabenizo a todos aqueles que conseguiram chegar aqui essa noite. Isso prova que vocês têm verdadeiramente a marca da promessa. Para aqueles que têm posse das Sagradas Escrituras, quero ser o mais breve possível. Abram-na no livro dos Cânticos do Antigo Testamento, que é o livro dos Salmos, de número 89, versículo de número 3. Eu quero pregar sobre a fidelidade de Deus em suas promessas. Salmos de número 89, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga me espera. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi: a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Verso 19. Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Aleluia. Senhor Deus, eu quero te exaltar. Quero te glorificar, ó Deus, na noite desta quarta-feira. Ó Deus, uma noite que particularmente para mim é mais do que especial. Ó Deus, pela sua graça, mesmo eu não merecendo, Pai, tu me chamaste, Senhor, para ministrar a sua palavra. Foi neste lugar, ó Deus, onde tudo começou. Senhor Deus, fala com a tua igreja nessa noite. Desde já eu quero diminuir para que tu possas crescer, que o seu Espírito possa tomar a minha frente neste santo altar. Ó Deus eterno, que no mundo espiritual seja travada toda a obra do diabo para tentar impedir o seu agir, pois operando o Senhor, quem impedirá? Usa-me, Senhor, para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Do primeiro ao último que se assentar, aplauda o nome daquele que vive e reina para você. Aplauda mais forte que tem aqui. Na segunda-feira, por volta de 1h da manhã, voltando de Botafogo, dentro do táxi, na Avenida Brasil, eu comecei a meditar no livro dos Salmos. Meditei neste livro tão profundo. Quantos aqui não conhecem? Várias orações que foram expressas de uma forma tão contundente. Épocas em que os salmistas oravam e só Deus sabia a angústia da sua alma. Quem aqui não conhece a vida do rei Davi, o mais famoso escritor dos Salmos? Quando nós abrimos a nossa Bíblia no número de 89, contextualizado dentro dos Salmos, nós ouvimos
o entoar de um cântico de tristeza de um homem chamado Etã, que era o regente de coro do povo de Israel. Contextualizadamente, historicamente, Israel não está na sua terra prometida. Israel está dentro do cativeiro, possivelmente na Babilônia. Eu quero que você entenda que, mediante toda a desgraça, imagine os judeus servindo a Nabucodonosor, debaixo de um terrível sofrimento, e a cada dia de um trabalho pesado, eles se ajuntavam na beira do rio Eufrates. O número dos Salmos 137 revela isso, que todas as vezes que eles se ajuntavam, os soldados da Babilônia se apresentavam diante deles e diziam: ei, judeu, canta-nos um dos cânticos de Sião. E os salmistas relembravam, e Etã estava neste momento. E Etã voltou a sua memória ao templo de Jerusalém, ao templo quando Deus desceu com a sua Shekinah, e os sacerdotes não poderiam ficar em pé de tão pesada que era a glória de Deus. Agora eles estão como escravos na Babilônia. O templo foi destruído, os utensílios sagrados foram profanados na Babilônia, e a Arca da Aliança, que era o mais importante símbolo da presença de Deus no meio de Israel, nunca mais foi achada. Nenhum arqueólogo, por mais hábil que seja, conseguiu evidenciar onde foi se perder a Arca da Aliança. E neste contexto histórico e bíblico, Etã se levanta diante de Deus e ele se lembra da glória do reinado de Davi. Ele se lembra do Deus que é mister em pegar aqueles que não são e exaltar para a glória do nome dele. Aleluia! Que dizer desse Deus, quando no princípio de todas as coisas nada existia, a terra era sem forma e vazia. Ele não precisou trabalhar com as mãos, somente pelo poder da sua palavra. Em 6 dias, Ele trouxe à existência tudo o que existe aos nossos olhos. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida até o dia 31 de dezembro. Esse Deus chama Abraão, o pai da nação judaica, pai da fé, e reconhecido por Paulo como amigo de Deus. 75 anos de idade, ele faz uma promessa. Quero ser bem sintetizado, não quero me delongar muito. E diz: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes que são idólatras, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, eu haverei de te engrandecer, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 25 anos se passam, Abraão tem 6 anos e a sua esposa 90. E a promessa que Deus fez, toda a palavra que sai da boca dele nunca cai por terra. O homem que pensou que o seu herdeiro seria um mordomo da sua casa, Deus visita o ventre da sua esposa, que era estéril, e coloca um cântico de risos na boca de Sara. E Sara contempla que só o Senhor é Deus. Ele tem o poder de colocar no ventre da estéril um filho. Glória a Deus. Avançando um pouco mais na história, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó procede as 12 tribos de Israel. Quando Jacó teve um encontro com o Senhor em uma manifestação teofânica da sua graça, o nome de Jacó foi mudado de enganador para Israel, que na etimologia hebraica significa príncipe de Deus. O que mais me impressiona nessa história, presbítero Rodrigo, é que quando Jacó está perfeitinho lá no Val de Jaboque, ninguém estava com ele ali, era só Jacó e Deus naquela madrugada. O anjo diz: Jacó, eu vou te abençoar, mas eu vou marcar a tua
sozinho. Só você e eu, tete a tete, face a face. Essa marca ficará em você para que você nunca mais se esqueça que no Val de Jaboque eu mudei a história da sua vida. Vem comigo. O filho que Jacó mais amava era José. José é sonhador. Você conhece o sol e a lua e as 11 estrelas? José sonha. Com 17 anos ele é levado como escravo na terra do Egito. 13 anos se passam. O sonho que Deus havia dado a José é o tempo de Deus cumprir na vida dele. E quando Deus ele tem que cumprir um sonho, nem que ele use a figura de Satanás que tipifica Faraó, ele usa, mas ninguém poderá intervir na bênção de Deus para a sua vida. O Faraó manda chamar a José porque houve em quem José havia o Espírito do Deus Altíssimo. José interpreta o sonho. E quem entra no Egito como escravo seminu, agora é o segundo maior homem após o soberano Faraó na terra do Egito. José ganha um anel que representa autoridade, vestes que representam honra. E o nome do Senhor é glorificado na vida de José. José morre. Se levanta um novo faraó que não conhecia a obra de Deus que ele havia feito através de José. O povo de Israel está lá, a família de Abraão. Vamos comigo 430 anos, edificando cidade de Pitom e Ramessés. 430 anos debaixo de um opróbrio, de vergonha e de desgraça. E até que nasce um menino que nem nome teve quando nasceu. Só veio ter nome depois de 3 meses. Você conhece o nome dele é? Moisés. Que na etimologia significa tirado das águas. Ele cresce como filho da filha de Faraó. Com 16 anos a história extra-bíblica informa que ele já usava o queixo de Faraó. Já usava as roupas de Faraó. Porque ele estava na linhagem de ascensão como rei do Egito. José seria o rei do Egito. Mas lá em cima, na eternidade, existia alguém que o chamou para ser libertador do seu povo, pastor Ricardo. Aleluia. 40 anos, você conhece. Ele passa no Egito. Mas aos 16 anos, Moisés, você vai ficar perturbado agora. Como diplomata, ele já conhecia cerca de 70 idiomas. Teve um dia que, depois de conhecer o Deus Ab, o Deus Á e todos os deuses de desgraça do Egito, ele ouviu falar sobre o Deus de Israel, sobre um Deus de um velhinho chamado Abraão, aonde Moisés vai, lá na cova de Macpela. E quando ele se aproxima da cova, uma mulher aborda e pergunta o que ele queria ali. Ele disse: me disseram que aqui está enterrado um homem que foi chamado por Deus, o nome dele é Abraão. E a mulher conta a história e Moisés fica turbado e diz: mulher, sai da minha frente, eu não quero saber desse Deus. Pois bem, mesmo Moisés não querendo saber de Deus, Deus queria saber dele. Aleluia. 64 anos mais tarde, uma ovelhinha de Moisés se perde. E ele é chamado até o Monte Horebe, o monte da revelação de Deus. Moisés, quando sai do Egito fugido, ele perde o queixo de Faraó, perde as vestes faraônicas, mas havia a sandália do Deus Ra nos pés de Moisés. Uma sandália que representava uma certa idolatria. E quando Moisés está lá em cima, você conhece o que diz no Êxodo? Ele tem uma terrível visão. Quando ele se volta para olhar aquela visão, ele ouve uma voz que não era a voz de homem, mas era uma voz divina, e diz: Moisés, tira a sandália do Deus Ra dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Eu, Senhor, Moisés, eu sou o Deus que você rejeitou com 16 anos de idade. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Eu sou o Deus
amor, amado. Cede logo, porque Ele vai cumprir o que Ele tem para cumprir na sua vida. Você conhece as 10 pragas no Egito? A 10ª representa a Páscoa, que no hebraico significa Pesach, passar por cima. Quando Deus mandou e instituiu essa obra de livramento, era que todo judeu pegasse um cordeiro sem defeito, imaculado, e aspergisse do sangue sobre os umbrais e janelas das suas casas. E Deus, quando passasse a meia-noite na terra do Egito, haveria libertação do povo de Israel. A meia-noite chega, Faraó tem o seu filho mais velho morto, e ele é obrigado a reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Quem concorda comigo, levante a sua mão e adore o nome de Deus. Faraó libera o povo, vai povo ruim. E lá vai o povo, cantando diante do Senhor. Só que o povo olha para trás e vê que Faraó está atrás deles, com 600 carros de guerra. Para cada dos 600, 2 soldados, um condutor e outro que levava a espada, 1.200 homens. Quando o povo está diante do Mar Vermelho, você conhece a história. Moisés olha a Deus, e agora o que eu faço? Amado, você está diante de um mar que tem 2.700 metros de profundidade, 500 metros de largura, 2 quilômetros de uma margem até a outra. E Deus te perguntar, Moisés, por que tu clamas a mim? Era como dizer, Deus, não está com problema aí. Deus não dá para atravessar, Moisés. Toca nas árvores. E diz a Bíblia que Deus sopra um vento oriental, ou seja, da frente dos olhos deles. Deus começa a abrir um mar vermelho de lá adiante. Não entendeu não? Antes de você estar diante dessa peleja, Deus já te deu a vitória lá. Só 2 homens que saíram do Egito e entraram na terra prometida, que é Josué e Caleb. Adentramos a terra prometida. Após a morte de Josué, temos o livro histórico dos Juízes, que conta em uma sinopse o relato que todo o povo de Israel começa a pecar contra Deus. O que Deus faz? Deus começa a chamar as outras nações para castigar o seu povo, a fim de que o seu povo se voltasse para ele. Quando os hebreus, ou os judeus, eram oprimidos, eles se voltavam diante de Deus. Ou seja, só sabiam buscar a Deus no sofrimento. Não precisa nem dizer mais nada. Saímos desse livro. Entramos agora ao primeiro livro do profeta Samuel. Você conhece o milagre do nascimento de Samuel? Eu quero ganhar tempo aqui. Samuel está como profeta em Israel. E o povo começa a desobedecer novamente a Deus. Sabe por quê? Eles queriam ser como as demais nações. As outras nações tinham reis humanos, falhos. E Israel agora quer um rei humano.
que eles pedem a Samuel? Um homem que fosse à frente das suas batalhas. Antes, quem ia à frente das batalhas era o Senhor dos Exércitos. E todas as vezes que Deus ia, Israel saía vitorioso. O que Deus faz? Samuel, ouça a voz do povo, porque eles não têm rejeitado a você, eles rejeitam a mim, que os tirei da terra do Egito. Aleluia. Samuel ouve a voz de Deus em Mungiá, o primeiro rei da monarquia. Saímos do governo teocrático, entramos no governo monárquico. Saul. Saul começa a sua trajetória bem, mas é aí que está todo o sucesso de um homem de Deus. Não é começar bem somente, tem que continuar tão constante e dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, porém guardei a minha fé. Samuel pega contra Deus na idolatria. Por isso que Samuel ficou triste, porque o homem sem o Espírito de Deus, ele é uma desgraça. Quando Saul se afasta de Deus, Deus já havia providenciado alguém segundo o seu coração. Estava lá atrás das ovelhas, não das principais, mas da segunda classe, as ovelhas malhadas. E o nome dele era... Eu fico alegre por isso. Que significa amado do Senhor. Ele era desprezado aos olhos dos homens, mas era amado do Senhor. Lá vai Davi, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Até que um dia Deus olha para a vida de Davi e vê que ele é um homem esforçado. E vê, eu vou colocar esse garoto, que não é nada, diante do meu povo de Israel. Samuel entra à casa de Jessé em Belém e diz: o Senhor tem ungido na sua casa, Jessé. Jessé começa a apresentar os melhores filhos. E quando apresenta os melhores filhos, apresenta Eliabe, Abinadab, homens fortes fisicamente, bonitos, como o pastor Ricardo. Meu Deus! Eita glória! Como eu, então fica melhor, né? E o homem, ele tem a aparência boa, sim, mas se não tiver sinceridade diante de Deus, para nada presta na obra do Senhor. Na mesma hora o Senhor fala a Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem escolhe pela beleza, o homem escolhe pelos cursos profissionalizantes, pelos anéis de formatura, Samuel, mas eu escolho alguém segundo o seu coração, segundo o seu coração. Se o seu coração nessa noite está em interesse para buscar o Senhor, pode ficar tranquilo, porque o Senhor vai te usar para ter a mim. Samuel vem e unge a vida de Davi. A partir daquele dia começou um período de provações na vida de Davi. Você conhece a história do gigante? Após a derrota de Saul, Saul já não tinha mais compromisso com Deus. Agora vem Golias para afrontar o exército de Deus e Davi se levanta contra o gigante. E Davi derrota Golias pelo Senhor dos Exércitos. E as mulheres começam a entoar o cântico: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. A partir daquele momento, Davi começou a ser perseguido por Saul. Um espírito das trevas vinha sobre a vida de Saul para matar Davi. Mas todas as vezes que Satanás se levantava contra Davi, a Bíblia diz que ele pegava da sua harpa e
gostava em entoar salmos no momento de perigo e de adversidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Será que a sua história não se compara à história de Davi? Podem ter se levantado contra você o exército e o esquadrão do inferno, mas você está de pé, porque a mão de Adonai de Sebaote, o Senhor dos exércitos, está sobre a sua vida. Quando Davi está escondido na caverna de Adulão, momento de perigo e de adversidade, Saul manda 3.000 homens irem atrás de Davi para acabar com a vida dele. E neste momento, Davi se vê dentro de uma caverna escura, sem ninguém para defendê-lo. E vem à mente de Davi a promessa de Deus que ele se sentaria sobre o trono de Israel. E Davi começa a tanger novamente com a sua harpa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.